Bom dia a todos, estamos aqui para mais uma vez fazer o nosso estudo bíblico, hoje com metade da igreja aqui, né? Toda ela mora aqui em casa, mas para nós estudarmos um pouco mais a Escritura. Eu queria convidá-lo a ler o capítulo 6 do segundo livro de Crônicas, por favor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 6. Mas eu vou iniciar lendo o capítulo 7, o verso 14, que é um texto muito conhecido. O verso 14 do segundo livro de Crônicas, do capítulo 7, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Veja bem, esse é um texto muito conhecido. Aliás, há vários cânticos e canções compostos exatamente nesse verso 14 do capítulo 7 do segundo livro de Crônicas. A questão é que poucas pessoas se atentam para o fato de que esse texto é uma resposta de Deus à oração que, na verdade, Salomão fez quando ele conclui a construção do templo, que é exatamente o capítulo 6. Esse capítulo que nós mencionamos. Por isso, se estamos lendo aqui a resposta de Deus a Salomão, precisamos, em primeiro lugar, ver então qual é o pedido. Como é que Salomão, na verdade, orienta e encaminha esse pedido a Deus, para entendermos de fato este texto. Então, voltando ao capítulo 6, eu espero que você esteja com ele aberto, perceba que durante a sua oração, quando Salomão de fato consagra o templo a Deus, ele faz menção de 7 circunstâncias nas quais ele entende o povo de Deus iria recorrer ao próprio Deus, iria recorrer ali naquela casa, no templo, para pedir a Deus de fato que pudesse atendê-los. Essas circunstâncias estão bem delineadas, bem fáceis de ver, porque sempre inicia com essa expressão que lemos, por exemplo, no verso 22. Quando alguém pecar contra o teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, ou seja, quando alguém necessitar de justiça para julgar uma causa entre ele e o seu irmão. Por exemplo, o verso de número 24, você deve ler, diz assim: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido, ou seja, quando eles estiverem em uma batalha e for ferido pelos inimigos ou vencido pelo inimigo em uma batalha. Verso 26, ele diz: quando os céus se cerrarem, não houver chuva, ou seja, quando houver seca e, portanto, não existir mais a produção agrícola que era próprio daquele povo, né? Que é o povo agro-pastoril, claro. O verso 28, importante, diz ele: quando houver fome na terra ou peste, ou seja, quando faltar alimentos ou quando houver algum tipo de enfermidade. Verso 32, também ao estrangeiro que não for do teu povo, ou seja, quando o estrangeiro estiver dentro da tua terra e recorrer ao Senhor naquele lugar, no templo construído por Salomão. Nessas circunstâncias também o verso 34 fala sobre quando o povo sai para a guerra. Diz o texto: quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo. E, finalmente, o verso de número 36 diz: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, tu te indignares e os entregares nas mãos do inimigo, ou seja, quando houver cativeiro, quando o povo de Deus for levado cativo. E são 7 circunstâncias e, claro, Salomão diz que nessas circunstâncias, e talvez o número 7 aqui não seja meramente coincidência, mas a ideia de que quando existir necessidade, o povo de Deus recorrerá a Deus no templo e Deus então responderá. É exatamente o que ele trata aqui. Ou, em outras palavras, aqui particularmente o verso 26, que eu gostaria de chamar a sua atenção, quando ele diz: quando na realidade os céus cerrarem, verso 28, quando houver fome na terra ou peste. Claro que a expressão peste aqui seria a mesma coisa se falarmos sobre epidemia, sobre pandemia, ou essas circunstâncias que, na verdade, nós vivemos hoje. E esse talvez seja o foco e a razão de eu ter pensado nesse texto para falar com vocês. O esforço aqui não é uma tentativa de explicar o propósito de Deus, com alguns vídeos que provavelmente você já ouviu, você leu. Há de fato uma certa, digamos assim,
ousadia, né, ou arrogância dos homens em já determinarem o que Deus pretende, ou dar explicações sobre por que, na verdade, estamos vivendo esse tempo de pandemia. Também não é o nosso objetivo, não é meu objetivo aqui, de alguma forma, advogar ou justificar as atitudes de Deus, porque como bem diz um autor alguns anos atrás, Deus não precisa de advogados, Deus não precisa que ninguém o defenda, que ninguém na verdade justifique os seus atos. Por que Deus fez, nós talvez não saibamos agora e talvez nem venhamos a saber, mas na realidade justificar o que Deus fez não é nosso papel e nem deve ser o nosso propósito. Também não ter aqui um discurso alarmista, daqueles que tratam dessas questões como juízo, como sinais dos fins do tempo. Claro que são, como sempre foram. Né? Há 7 anos atrás começaram aqui algumas epidemias, 5 delas vindo exatamente da China, e isso tudo são sinais do tempo. Claro, está demonstrando o que já está previsto, mas não significa que nós podemos, de alguma forma, datar o retorno do nosso Redentor a partir de circunstâncias como essa. E também, claro, jamais imaginar que uma pandemia como essa seja uma situação que esteja fora do controle de Deus. Pelo contrário, Deus tem tudo sob seu domínio. Todas essas tentativas, na minha opinião, elas são fúteis, elas são vãs, elas são tolas. São tentativas nossas de explicar o que na realidade não podemos explicar. Então, é claro, diante de uma circunstância como essa, o que devemos fazer? Tomar todos os cuidados que já estamos tomando. O auto-isolamento, os cuidados de higiene para não haver contágio, fazer aquilo que realmente está ao nosso alcance. Mas, além de todas essas ações, o que a Escritura nos ensina a fazer é orar. É exatamente o que Salomão diz aqui. Quando existir peste, ou quando existir fome, ou quando existir guerra, ou quando estivermos diante de uma demanda que necessitarmos de justiça, ou quando formos estrangeiros, ou um estrangeiro necessitar, ou alguém que não é do povo de Deus necessitar da ajuda de Deus, o que fazer? A resposta dele é orar. Essa é, na verdade, aquilo, ou é basicamente o que ele recomenda que façamos. Queria te chamar a atenção, inclusive, para o fato de que esse é o pedido contido aqui, não há outro, só esse pedido. Portanto, se você puder, observe mais uma vez com o texto do capítulo 6 aberto. No verso 19, ele diz claramente: atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para os ouvires, ou seja, para ouvir. Verso 20, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, no qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires, ou seja, a intenção é que Deus ouça. Verso 21, ouve, pois. Verso número 23, ouve tu dos céus. Verso 25, ouve tu dos céus. Verso 27, ouve tu dos céus. Verso 30, ouve mais uma vez tu dos céus. E ainda acrescenta no verso 33, ouve tu dos céus mais uma vez. E no verso 40 ele conclui: agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Então percebam que aqui o que na realidade Salomão pede é para que Deus ouça a oração que se realiza naquele lugar, nessas circunstâncias que foram mencionadas aqui. Ou seja, que Deus responda e atenda a necessidade do seu povo. Aliás, faz sentido citar aquilo que foi escrito por John Piper, dizendo que o Deus da Bíblia é o Deus cujo prazer mais profundo não é fazer exigências, mas atender necessidades. Deus tem prazer em nos ouvir, e Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Contudo, note bem, a oração que nós nos referimos aqui, que claro, Salomão também se refere, ela não é nenhuma ação mística, aquelas que atribuem ao ato de orar e à própria oração um poder que não está nele, ou seja, nela. A oração não tem esse poder que as pessoas alegam. Não há um caráter místico. Nós não estamos imaginando que a oração tenha um passe de mágica que possa transformar essa nossa chamada pandemia e resolver esse problema. Não é essa a intenção, não é essa a visão que temos. Nem tem aquele caráter cerimonial, de nós fazemos oração como fazemos lá na igreja, e se formos sinceros, alguns só fazem, na realidade, lá na própria igreja, e não fazem em casa, não fazem em outras circunstâncias. Então não é aquela ideia de uma cerimônia religiosa que estamos, de alguma forma, resolvendo, de certa forma, atendendo.
A oração não pode ser vista também como uma espécie de ação psicológica, digamos assim, tá? Que vai mudar o nosso estado de humor, a nossa condição e quem sabe até nos dar uma tranquilidade, uma paz para passar por esse isolamento mais tranquilos. Não é essa a intenção, embora uma melhoria no nosso aspecto psicológico é meramente um acessório, uma consequência natural da oração, mas não é esse o seu objetivo. E nem é ela, a oração, uma espécie de transação econômica, em que eu e você negociamos com Deus, de tal forma que Deus nos atenderá se fizermos aquilo que Ele exige. Não é essa a intenção e não é esse o papel da oração. A oração da qual nós falamos aqui, ela está alicerçada, assim, numa forte teologia, numa base teológica, que você pode chamar de convicções, se preferir. Essas convicções são claramente expostas aqui. Ou seja, a oração é o resultado natural daquilo que eu creio, é o resultado da minha fé. Talvez isso, inclusive, seja importante para nós analisarmos a nossa própria fé. Quando se ora pouco, pode ser que exista pouca fé. Existe aqui, na verdade, uma fé ainda débil, que não se dedica, que não crê. Quando nós oramos e a oração é consequência daquilo que eu creio. Depende exatamente daquilo que eu creio e expressa aquilo que eu, de fato, creio. O que, na verdade, Salomão cria nessa oração é que é, na verdade, o nosso objetivo principal para entendermos por que devemos orar. Então, eu quero chamar a sua atenção para algumas dessas convicções que estão claramente expostas aqui por Salomão. Por favor. Observe no verso 18, diz ele, mas, de fato, pergunta ele, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ao terminar de construir o templo, Salomão está claramente afirmando em sua oração que ele tem absoluta certeza, conhecimento, fé, de que Deus não habitaria naquele templo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como Paulo vai explicar aos atenienses mais tarde. Ou seja, Deus na realidade não habita naquele local. E Salomão sabe, ao construir o templo, ele não constrói uma casa para Deus. A pergunta que ele faz é exatamente essa: habitaria Deus com os homens na terra? Se os céus dos céus não são capazes de contê-lo, como ele habitaria em um templo construído por mãos humanas? Veja o verso de número 21, como ele é extremamente importante nessa convicção de Salomão. Ele diz, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. O que vai existir neste lugar são orações. É o lugar para onde eu me dirijo para orar, mas não, na verdade, o local onde Deus habita, o local onde Deus está. Aliás, essa é a ênfase também do texto em várias outras passagens, como nós vamos vê-lo repetir. Por exemplo, no verso 21, ouve, pois, a súplica do teu servo, do teu povo, quando orarem neste lugar, ouve do lugar da tua habitação, ou seja, dos céus. É o lugar onde Deus habita. E isso ele vai repetir no verso 23, no verso 25, no verso 27, no verso 30, no verso 33, no verso 35 e no verso 39. Ou seja, em todo o tempo ele insiste em dizer que Deus habita os céus. E que na realidade o templo não é a habitação de Deus. Nunca passou pela mente de Salomão a ideia de que o templo estava sendo construído como uma habitação de Deus. O templo é o lugar onde nós nos dirigimos para orar. Aliás, talvez seja por isso que Jesus disse, quando expulsou os vendilhões do templo, que aquele lugar seria chamado casa de oração. Não a sua habitação, mas o local onde a oração é realizada. Já nesse aspecto, o texto de Salomão nos ajuda bastante, pelo menos em uma pequena perspectiva. Ou seja, já nos auxilia a entender que essa nossa privação do templo não é uma privação da presença de Deus. Deus não habita os nossos templos. Somos nós que temos essa visão ainda bastante diminuta do ser de Deus. Deus não habita o templo em que nós frequentamos aos domingos. Deus não vai lá aos domingos nos encontrar. Deus está conosco sempre, e é isso que na verdade Salomão está dizendo, ou seja, Deus não habita um lugar. Deus, os céus dos céus não pode contê-lo. Todo o universo é na verdade uma condição, ou pelo menos um lugar onde Deus sempre está presente. Deus não está restrito geograficamente ao templo.
E é essa a sua descrição. Mas a nossa conclusão, aliás, nesse pensamento de Salomão, deve ir além um pouquinho. Como bem escreveu David Wells no seu livro sobre Deus no terreno baldio, uma tradução livre aqui do título do livro, embora ele esteja se referindo à sociedade norte-americana, não é muito diferente da nossa. O que ocorre conosco, segundo ele, é que nós perdemos a fé na transcendência. Ou seja, o Deus que nós temos hoje, o Deus constituído da nossa cultura, o Deus da nossa sociedade, ele não habita os céus. E nem tampouco dos céus responde e nos ouve. Ele, na verdade, é apenas uma peça de xadrez que os homens movimentam estrategicamente, como bem entendem. Deus ficou diminuto demais, Deus ficou pequeno demais, Deus ficou sem poder, Deus ficou, na verdade, como um Deus totalmente imanente, manipulável por uma cultura que, na verdade, destituiu Deus daquilo que ele é. Falta-nos a fé na transcendência. A realidade espiritual hoje ela é ridicularizada. Certo? Uma oração, as pessoas, inclusive, têm vergonha de o fazer. Vai se chegando a um ponto que as pessoas têm, inclusive, vergonha de mencionar o nome de Deus e alguns até de confessarem a sua fé. Porque, na verdade, uma realidade espiritual é considerada uma infantilidade, é considerada, na verdade, uma tolice, é considerado algo extremamente atrasado. Nós estamos perdendo a fé na transcendência de Deus. E é por isso que Deus foi reduzido ao que é hoje. Só que agora a gente começa a conviver com os problemas. Quando surge um pequeno vírus, como SARS ou como coronavírus, aí nós não temos a quem recorrer, porque nós não cremos na transcendência. Nós entramos em desespero ou nós esperamos no nada. O que um Deus não transcendente pode fazer por nós numa situação como essa? Se ele não tem poder sobre todas as coisas, se ele não tem domínio sobre todas as coisas e se o coronavírus não está em suas mãos. Essa é a situação. Quando nós, na verdade, reduzimos a Deus e colocamos a Deus num templo, numa igreja, ou reduzimos a Deus a uma religião, a uma fé, a uma denominação, nós, na realidade, terminamos por reduzir o poder dele. E quando precisamos de esperança, não temos a quem recorrer. É esse o desespero que, com certeza, muitas pessoas viverão. O coronavírus é apenas mais um deles. Muitos outros virão. E pelo desenho que, na verdade, se demonstrou nessa pandemia, a nossa fragilidade em conter uma pequena enfermidade como essa. Não somos capazes. E isso ficou provado. E por isso que, na verdade, nós precisamos crer num Deus que transcenda tudo isso, que esteja acima de toda essa pandemia e que, portanto, tem tudo sob seu domínio. Por isso, entender que Salomão diz, quando Salomão diz que Deus não habitaria no templo, e que nem os céus dos céus seriam capazes de conter a sua presença, significa crer que esse Deus de fato estará atuando a nosso favor. Como diz 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, se você puder ouvir ou ler nessa carta que ele escreveu, na realidade, inclusive citando um salmo, Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso de número 12, o seguinte: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O Senhor tem os seus olhos e ouvidos abertos, porque é um Deus que transcende os templos, o tempo e a existência humana. Essa é a convicção de Salomão. Mas há um segundo aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção também, que é uma outra clara convicção de Salomão nesse texto. Se você puder notar, ao longo do texto, Salomão deixa claro a sua convicção de nosso pecado, nossa condição como pecadores. Aliás, a sua oração sempre versa sobre esse aspecto, se você puder observar. Verso 25, ouve tu dos céus e perdoa. Verso 27, ouve tu dos céus, perdoa o teu povo. Verso de número 30, diz ele, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, e perdoa. Verso de número 36, ele vai dizer, quando pecarem contra ti, e tu te indignares. Percebam que em todos esses textos fica lá claro que Salomão reconhece
que o que está sendo vivido pelo povo, seja uma guerra, seja uma injustiça, seja, na verdade, um cativeiro, seja fome, seja seca, ou seja a peste, tudo isso é resultado do pecado humano, é consequência do pecado dos homens, e particularmente, naquelas circunstâncias, pecado do povo de Deus. Portanto, quando o teu povo pecar, o Senhor ouça dos céus e nos perdoe. Essa oração é, acima de tudo, uma oração na qual Salomão suplica a Deus que perdoe seu povo em todas as circunstâncias. É um pedido de perdão. E não pode haver nenhuma consequência boa em nossas vidas, em nossa fé, se nós negligenciarmos essa verdade. Ou seja, de que de fato somos pecadores. Aliás, o verso de número 36 é extremamente claro. Ele escreve dizendo: quando pecarem contra ti, e explica, pois não há homem que não peque. Não existem pessoas que não cometam pecado. Não existem pessoas que não sejam de fato pecadores. Ora, qual é a consequência quando nós negligenciamos, ou nós ignoramos, ou nós, na verdade, colocamos à parte essa convicção de pecado humano, da nossa condição humana? O resultado não é outro senão rebeldia. Porque aos nossos olhos nós estamos sofrendo algo que não merecemos. Eu sei que pode parecer duro o que eu vou dizer, mas não existem pessoas inocentes. E nenhum de nós, mesmo aquelas que morreram do vírus, do coronavírus, mesmo que sejam pessoas de idade, mesmo que sejam pessoas mais novas, ou até mesmo crianças que porventura venham sofrer, ninguém, na verdade, é inocente. Nós merecemos, sim, a consequência do nosso pecado. O mundo ignora Deus. O mundo vive sem Deus. O mundo, na verdade, se revolta contra Deus. O mundo se rebela contra Deus. Os homens, na verdade, agem como se Deus não existisse e zombam de Deus. E depois, quando acontece um pequeno vírus, na realidade, nós não merecemos esse juízo de Deus. Claro que merecemos, sim. O nosso povo merece. O nosso povo que habita aqui nesta terra, que nós chamamos de Brasil, merece. Nós que somos cristãos merecemos também, porque não há homem que não peque. A convicção é que isso é resultado do nosso pecado. Se eu não estiver convicto disso, em meu coração nascerá uma rebeldia, porque na realidade eu vou começar a olhar para Deus como um Deus que pune inocentes, que pune pessoas que não são culpadas, e na realidade isso não é um fato. Ou então, se eu ignorar uma outra consequência, é a perplexidade. Eu não tenho explicação para o que acontece, eu não tenho como explicar o que ocorre. Eu sei, cientificamente podemos dizer que tudo o que aconteceu, não se conseguiu achar o caso zero, digamos, de onde originou-se o vírus. Ele surgiu, claro, de mistura de vírus de animais que portam naturalmente, são vetores naturais desses animais, e isso se proliferou e, como sabemos, existem toda uma explicação científica abundantemente hoje na internet explicando como funciona, na verdade, esse contágio. Não é do ponto de vista científico. A pergunta é por quê? E essa perplexidade surge porque, na verdade, nós ignoramos que isso é resultado de um pecado que nós cometemos. O mundo, na verdade, virou as costas a Deus. Portanto, sofrer as consequências, o juízo disso, é com certeza natural. É por isso que a oração de Salomão é: ouve e perdoa. Um pedido de que Deus perdoe exatamente o seu povo, perdoe exatamente o pecado do seu povo. Perdoa exatamente tudo aquilo que tem gerado essas consequências. A pandemia ou a peste é uma consequência do pecado. Isso não há dúvida. E como resultado, nós devemos, na verdade, clamar a Deus e pedir a Deus que nos perdoe. Aliás, se você se lembra do texto 1 Crônicas, que eu citei, 7,14, que é muito conhecido, é exatamente o que o texto diz: se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, e se o meu povo me buscar, e se meu povo se converter dos seus maus caminhos. Há uma exigência de mudança de conduta, de mudança de comportamento. Se o meu povo assim fizer, eu ouvirei, diz o Senhor, e sararei. Neste sonho, nesta visão que Salomão teve de Deus respondendo às suas orações ou aos seus pedidos, digamos assim. Mas há uma terceira conclusão que eu gostaria de trazer aqui finalmente a vocês, a terceira convicção de Salomão, é que quando Salomão ora a partir do verso 40, o seu clamor a Deus reivindica, a partir da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, ele reivindica misericórdia.
A misericórdia que é, na verdade, uma ação de Deus, que é, na verdade, uma virtude de Deus, que é, na verdade, um atributo de Deus contido e expresso na sua aliança com o seu povo. Observe, o verso 40, ele diz: agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Essa arca é a arca da aliança, que agora volta para o templo para marcar exatamente o símbolo dessa aliança de Deus com o seu povo. Ali naquele lugar onde a aliança está simbolizada com a arca, Deus ouviria e perdoaria o pecado do seu povo. Esse é o pedido que Salomão faz. Ou seja, verso 42, ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido, e acrescenta, lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, e aí é claramente uma referência à aliança, ou seja, que Deus haja com misericórdia para com o seu povo, que Deus, na verdade, nos olhe com misericórdia, que Deus derrame sobre nós aquilo que nós não merecemos, que o que nós merecemos é essa peste, é essa pandemia. O que nós não merecemos é a graça do Senhor, a misericórdia dele, manifesta por nós, e é esse pedido que Salomão faz. Quando o teu povo orar neste lugar, que o Senhor responda com a tua misericórdia, não com o teu juízo. Que o Senhor, na verdade, nos ouça. E em nome da aliança celebrada com o pai de Salomão, Davi, com o próprio Salomão, na arca que está ali presente. E claro, tudo isso figura de Cristo Jesus, o nosso Redentor, essa aliança que Deus fez com Jesus, no qual nós estamos. Lembra-te, Senhor, e tem misericórdia do teu povo. Ou seja, o que nós devemos fazer quando a terra tiver fome, tiver guerra, tiver injustiça, tiver seca ou tiver uma pandemia. O que devemos fazer? Em primeiro lugar, já disse, siga todas as orientações que te forem dadas. Se preserve, faça o isolamento, obedeça a lei. Essa é a nossa responsabilidade. Mas isso não basta. O que eu e você devemos fazer é orar, convictos de que o nosso Deus transcende a tudo e está acima de todo o universo. Que esse vírus está sob o seu controle. Segundo, que nós devemos orar convictos de que o nosso pecado tem sido causa de toda essa consequência ou dessa enfermidade que estamos observando. E diante disso nós devemos claramente rogar ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Agora você pode cantar, ou se quiser, recitar o texto de 1 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que é a resposta de Deus a essa oração. E Deus respondeu dizendo, se o meu povo, que por mim se chama, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, diz o Senhor, e sararei a tua terra. Que Deus os abençoe e tenham todos uma boa semana sobre os cuidados de Deus. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se
buscares a minha face ao invés das minhas mãos. Se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra. eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.